Pessoal, por que tem tanto especialista no mercado hoje que está quebrado? Essa é uma pergunta que eu já venho me fazendo há alguns anos, né, desde que eu saí do meio acadêmico, ingressei na indústria, e é uma situação que é bem preocupante, né, porque a gente vê assim, pessoas extremamente inteligentes, com um nível de intelecto muito alto, né, grande parte aí dos meus amigos que se formaram comigo são muito mais inteligentes do que eu, mas que acabaram utilizando essa inteligência de uma forma errada, né, e elas não conseguem, né, se alavancar, não conseguem prosperar, né, na carreira, e ficam muito presos ali em pesquisas que, na visão delas ali, tem algum certo valor, ou na visão do professor tem, mas que no final das contas ela não aprende nada, não está resolvendo nenhum problema realmente que o mercado precisa, não transforma aquilo num produto. Acabam se frustrando, né, na maior parte dos casos, e acabam, no final das contas, trabalhando com coisas que não tem nada a ver com a área delas, ou passam a vida inteira ali dentro de universidade, sendo sustentadas por bolsas de pesquisa que, não convenhamos, não pagam muito bem no Brasil. A gente vai conversar um pouquinho sobre hoje, né, sobre as causas disso, e se você gosta desse tipo de conteúdo, a primeira coisa que eu te peço é que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum do conteúdo que eu for produzir por aqui. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Leonardo, eu sou doutor em engenharia mecânica, atualmente estou falando aqui de onde moro, no interior da Inglaterra. São aproximadamente 7h30 da noite, ainda está claro. E bom, pessoal, antes de começar o vídeo, eu quero deixar bem claro que eu não sou contra o desenvolvimento científico, em hipótese alguma, né? Por eu ter um doutorado, eu sei todo esse teste, né, de resistência humana, que é você ficar anos dentro de uma universidade. Eu mesmo já publiquei diversos artigos, tenho um artigo para sair esse ano também. Eu não vejo problema nisso, né? O grande problema é quando você não sabe o que você está fazendo e você está cometendo alguns tipos de erro por não saber aonde você quer chegar, né? Então eu vou dar dois exemplos para vocês. O primeiro, como eu falei, pessoas que acabam optando por trabalhar em áreas que não tem nada a ver com as quais elas se formaram, e pessoas também que acabam seguindo ali por esse meio acadêmico. Quando a gente é pequeno, a gente escuta dos nossos pais, enfim, a gente é educado, né, de forma a acreditar que quanto mais a gente estudar, mais bem sucedido a gente vai ser, que a gente vai ganhar mais dinheiro. E isso não é verdade, né? Na verdade, você estudar demais muitas vezes pode atrapalhar o seu desenvolvimento profissional. Porque quando a gente foca muito no estudo, a gente está achando que lá na frente, esse nosso esforço, né, a gente tem um pedaço de papel escrito formado, que isso vai dar dinheiro para a gente, né? Pode dar, né? Só que se a gente não resolver os problemas do mercado, a escassez que existe no mercado, a grande realidade é que a gente vai ficar estagnado na carreira. E existe um mercado, ele não paga por esforço, né? Ele paga pelo problema que você está resolvendo. Então, se você não está estudando uma coisa que vá solucionar um problema, muito provavelmente você não vai prosperar na sua carreira. E esse é um grande problema que eu vejo, né? São de pessoas que chegam, por exemplo, num professor de universidade e fala: qual pesquisa que você tem? Eu sou dessa linha aqui. Vai, isso mesmo. Aí a pessoa vai, fica anos estudando só aquele assunto ali, e que no final das contas, se você for ver, aquilo não está resolvendo problema nenhum, ela não está aprendendo nada, e na hora que a pessoa vai fazer uma entrevista de emprego, a pessoa fica completamente perdida, porque a pessoa não sabe usar o software que precisa ser utilizado, ela não sabe mexer nos aparelhos que precisou, né, aprender a mexer, ela não tem esse caráter, né, do trabalho braçal, né, de mão na massa, porque ficou muito tempo ali atrás de livro. E aí, quando a gente está dentro de uma empresa, a gente tem uma noção sobre o que é um produto que a empresa está vendendo ou o serviço que ela está prestando. Isso é uma coisa que a gente não aprende dentro da universidade. A gente não aprende o que é uma métrica de performance, a gente não aprende como que a gente deve se relacionar dentro de uma empresa, a gente não aprende sobre políticas de empresa. A gente tem uns cursinhos ali bem meia boca, né, que geralmente dão, mas que não preparam a gente para o mercado de trabalho. Porque justamente o que os professores querem é que os alunos continuem essa carreira acadêmica e que publiquem artigos que vão beneficiar o próprio professor, né? Porque nas universidades hoje do Brasil, o professor, para manter o emprego dele, ele precisa manter uma pontuação
e para essa pontuação ser mantida ele precisa de artigos publicados. Então para ele é muito mais jogo ter o aluno com ele. E aí, por consequência, essa noção, né, de produto, essa noção empresarial não é ensinada dentro de universidade. E aí vem um grande problema, né, do sistema de educação brasileiro hoje. Sem falar também que às vezes a pessoa está resolvendo um problema tão complexo, mas tão complexo, que ela precisa de muito tempo para explicar como ela está resolvendo aquele problema. E o que o mercado quer não é isso. O mercado quer exatamente o oposto. Ele quer formas simples de você resolver um problema complexo. É claro, pessoal, que tudo que eu estou falando aqui não são regra para 100% das pessoas. Obviamente existem aí as exceções, né? Se aconteceu com você ou se você conhece alguém que tenha sido diferente, deixe aí nos comentários. É sempre bom a gente estar trocando aí essas experiências, né? Mas é fato que o que eu estou falando aqui é algo que acontece com muita frequência e muito mais frequente do que a gente imagina. Uma questão que acontece com muita frequência também é a própria questão do ego das pessoas que enchem a boca para dizer que eu tenho 50 mil artigos publicados, eu tenho um prêmio no congresso tal. E, cara, quando você vê assim, a pessoa, ela não está prosperando assim na vida dela, entendeu? Porque ela está muito presa ali àquele próprio ego dela, né? E quando você está saindo do setor acadêmico e entrando para a indústria, muitas vezes, cara, as pessoas que são superiores a você, elas não têm ali o mesmo estudo que você, no sentido assim, de nível. Pode ser que o cara que é um PhD tem um gerente que não é PhD, entendeu? Às vezes não é nem da própria área que ele estudou. E você se colocando nesse lugar de doutor, cara, você vai aprender muito mais com esse cara do que você aprende, por exemplo, com um professor, entendeu? E não é para qualquer um, assim, você ter essa humildade, sabe? É uma questão realmente de humildade. E geralmente a pessoa que segue para esse setor acadêmico é uma pessoa que fica cheia de si, né, com o ego completamente vazio e acaba essa inteligência dela acaba ofuscando ela de conseguir prosperar na vida. Então, assim, pessoal, o conselho que eu tenho para dar para essas pessoas é que querem trilhar, né, esse caminho de, enfim, estudar, enfim, depois entrar para o mercado, é que vocês realmente procurem saber onde vocês querem chegar, procurem entender o que vocês precisam aprender, e aí a partir disso você vai procurar a universidade que é boa naquilo que você quer fazer. E aí você vai entrar em contato com o professor, você vai abrir o jogo com ele, né, e falar, eu preciso aprender isso, é essa área que eu quero atuar. E, cara, é um caminho assim de longo prazo, entendeu? Porque realmente você ficar dentro de universidade assim por muito tempo assim, são anos da sua vida que você vai estar, entre aspas, perdendo, né, ou dependendo, ganhando, né, se você fizer as escolhas corretas. Então, cara, procure assim sempre as bolsas que são pagas de pesquisa, né, que são pagas por empresas privadas, tá? Eu sei que o governo está tentando ajudar aí com essas bolsas governamentais e tudo mais. Cara, mas assim, procure não depender disso, entendeu? Quando você está com uma bolsa de uma empresa privada, você realmente está resolvendo um problema que é uma dor do mercado, entendeu? Sem falar que, assim, se você fizer um bom trabalho, fizer network ali com as pessoas certas, a probabilidade de que você seja contratado no futuro é altíssima. Então, cara, a não ser que você queira ser professor, que realmente, assim, professor universitário no Brasil, cara que realmente trabalha mesmo, assim, que gosta do que faz, que se mete em vários projetos, enfim, se não é o seu caso, cara, você realmente está querendo prosperar, procure sempre atender às dores do mercado e assim, cara, não fique preso dentro dessa bolha, entendeu? E também, assim, não fique empurrando com a barriga tudo, porque, cara, se você empurrar com a barriga, você vai se transformar num profissional que, assim, que virou fazedor de prova, não aprendeu nada e, cara, e vai acabar assim, corre o risco, né, de trabalhar com uma coisa que não tem nada a ver com o que você se formou, entendeu? Infelizmente no Brasil existe esse mito, né, de que se você se formar você vai estar bem empregado. A gente aprende, como eu falei, a gente aprende isso desde de pequeno, né, que quanto mais a gente estudar, mais bem sucedido a gente vai ser, enfim, que essas coisas todas que eu estou falando aqui, né, que eu não preciso repetir. Então, pessoal, são essas dicas que eu tenho para dar, tá bom? Então, desde já, eu agradeço aí se você me acompanhou até aqui. Não deixe de dar o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações.
e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Um abraço a todos aí. Valeu!